tirar a reitora e discutir uma forma de organização, porque da forma como existe, não é possível que a universidade, que a universidade continue funcionando, porque a forma como as decisões são tomadas de maneira totalmente arbitrária, antidemocrática, praticamente uma ditadura, onde eles colocam a polícia ao invés de negociar com o movimento, essa maneira não se sustenta mais. E então a gente acha que esse movimento ele tem potencial para se expandir, tem um potencial de desenvolvimento muito grande. E essa seria, de fato, a tarefa para o próximo período do movimento, né? Porque à medida que ele se torna cada vez mais amplo, bem amplo, abrangente, ele tem condições efetivamente de combater os ataques que estão sendo feitos na universidade, de mudar o poder na universidade e de colocar de fato a universidade a serviço da população, dos trabalhadores, da comunidade acadêmica, dos estudantes, principalmente dos funcionários e dos professores. E é basicamente isso. Minha parte. Bom, dando continuidade ao tema, né, a crise que se abriu na USP, a partir da entrada da Polícia Militar no campus, os fatos que se desenvolveram a partir daí, é com certeza a maior crise na universidade nos últimos 30 anos, desde a ditadura militar, né? Isso a gente tira como uma consequência, né, da política que existe no interior do movimento estudantil, da luta política que se desenvolve entre os estudantes, a questão da falência das direções, né, que está colocada justamente pela crise que se abriu na USP, né? Isso a gente pôde ver nesse mesmo dia, né, após a entrada da polícia no campus, a gente teve também uma expressão muito clara da verdadeira falência dos grupos, né, dos partidos que estão hoje na direção do movimento estudantil, no caso da USP na direção do Diretório Central dos Estudantes, o caso do PSTU, que é uma continuação da crise da burocracia estudantil que, como a gente, o companheiro João colocou, já havia se iniciado de muitos anos atrás e teve também o seu primeiro episódio decisivo na ocupação da reitoria em 2007. Tanto em 2007 quanto agora, né, o que foi colocado pela ampla maioria dos estudantes foi, na prática, a destituição do DCE da USP. Naquele momento, o DCE, em 2007, era dirigido pelo PCdoB, por uma frente de partidos, PCdoB, PCB, MR8, PMDB, que também, durante a ocupação da reitoria, foram amplamente repudiados pelos estudantes, né? Foram expulsos da mesa das assembleias, se colocaram contra o movimento abertamente, né? E os estudantes, em ampla maioria, naquele momento, rejeitaram qualquer ligação, qualquer vinculação com o DCE naquele momento. Então as mesas passaram a ser dirigidas por estudantes independentes. O movimento passou a se organizar, ainda que de maneira improvisada, de maneira independente, né, do DCE. O que aconteceu aí no último dia 9, após o enfrentamento com a polícia, após uma radicalização do movimento dos estudantes que estava disposto a novamente ir à rua no mesmo dia e não permitiu o avanço da polícia para dentro da cidade universitária, né? Os estudantes foram dispersos, a manifestação foi dispersa pelas bombas, os estudantes correram para a reitoria, correram para o prédio da História, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e uma vez reunidos lá, eles tomaram a decisão de se reunir novamente na rua, né, visto que
viaturas da polícia já estavam dentro da cidade universitária, estavam um quarteirão para baixo, próximo ao reitor, e os estudantes decidiram: não, vamos fazer a nossa assembleia na rua, não vamos aceitar a presença da polícia no campus, vamos repudiar isso daqui, vamos organizar o nosso movimento agora. Então, naquele momento, notando essa tendência, nós da Aliança da Juventude Revolucionária tomamos a iniciativa de chamar os estudantes, apoiar esse chamado dos estudantes a se reunir na rua. Iniciou-se uma assembleia, e nessa assembleia, novamente, o que a gente viu foi o repúdio dos estudantes às direções que, até aquele momento, haviam se oposto à greve, vinham trabalhando sistematicamente contra a mobilização, vinham jogando para baixo as tendências de luta que já os estudantes vinham demonstrando. E os estudantes, massivamente, numa assembleia com quase 2.000 estudantes, repudiaram a presença do PSTU na mesa, que tentou, num determinado momento da assembleia, assumir o controle da mesa que já havia se formado de maneira independente com o apoio dos estudantes. Isso chama atenção para um aspecto particular, da política do próprio PSTU na USP, que deve ser explicada, deve ser criticada, para que a gente possa compreender qual que é o processo que está em marcha no movimento estudantil. Essa política que o João citou agora há pouco, nesse período todo que se abriu a crise na USP, de maio até agora, até a entrada da polícia pela primeira vez no começo de junho, foi uma política de freio para o movimento estudantil, uma política para impedir que os estudantes deflagrassem a greve, se organizassem, iniciassem um movimento de luta contra a política da reitoria, contra a política do governo. E nessa política, que teve um evidente colapso, sofreu um golpe profundo quando foi rejeitada amplamente pelos estudantes no calor dos acontecimentos, no meio do conflito com a polícia. Essa política eles estão procurando desenvolver de uma outra maneira, com os recursos que sobraram de lá para cá, da última semana para cá. Essa política é uma política que tem a sua expressão no atrelamento que o DCE hoje e os outros partidos e grupos que estão juntos com eles procuram fazer do movimento dos estudantes às direções sindicais de professores e funcionários, chamado Fórum das Seis. O Fórum das Seis reúne os sindicatos dos professores da USP, Unesp, Unicamp, e os sindicatos de funcionários também das 3 universidades, que se escondem de trás da fachada esquerdista que tem os sindicatos da universidade, que é a mais importante, que é a USP, que são a USP e o Sintup. São sindicatos que são reconhecidos como sendo sindicatos de esquerda, mas que de trás dele a gente tem entidades sindicais que, para falar bem a verdade, ninguém sabe exatamente quem é que está controlando o sindicato dos funcionários da Unesp, dos professores da Unesp, que, por exemplo, é um reduto conhecido do PMDB, da direita mesmo, do PSDB, no meio do movimento universitário nacional. Então, com essa fachada de esquerda, o DCE procura desmobilizar os estudantes, impedir que os estudantes tomem uma iniciativa própria, independente dos professores, dos funcionários, que são parte da burocracia da universidade, e atrelar as decisões desse movimento a um movimento que não tem nada a ver com a luta do movimento estudantil, que não tem nada a ver com a luta que está colocada hoje contra o governo, contra as reitorias, pela retirada da PM do campus. É uma política de defesa, em última análise, do governo Serra e da própria reitora, na medida em que o movimento estudantil é arrastado a uma colaboração com organizações e com uma política que não é uma política de enfrentamento, não é uma política de combate à política do governo, a defesa, a reitoria, que é um braço do governo,